Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Informática para Administradores do curso de Administração Pública do SEAD e FNMG. Eu sou o professor Alexandre Teixeira e hoje veremos o módulo 2 desse curso, cujo tema é Software e Aplicativos. Como sempre, para iniciarmos, é importante que vocês disponham de papel e caneta para fazerem as suas anotações. E caso haja dúvidas, depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas relacionado a essa segunda videoaula. Na última aula, vimos a evolução da tecnologia da informação nos seus primórdios, que tinha destaque maior para os componentes de hardware, toda a parte física dos computadores, que era a mais importante e valiosa naquela época. No entanto, o software vem aumentando de importância em relação ao hardware ao longo do tempo, e por um motivo bastante evidente, que é o tema central desta aula: a inteligência está no software. É claro que para desenvolver o hardware foi necessária muita inteligência e capacidade humana, e o seu desenvolvimento é o que possibilita a capacidade de processamento e armazenamento para que softwares inovadores possam operar de forma eficaz e eficiente. O processo de desenvolvimento do hardware transfere para a indústria do software a obrigação de desenvolver aplicações que possibilitem a maximização da potencialidade dos recursos de hardware e amplia o escopo de desenvolvimento de novos programas, como aplicativos de celular e jogos, que exigem muito mais da capacidade do hardware. Porém, a sua evolução traz mais performance, mas não muda as regras do jogo. Já na área de software, é onde mais se pode perceber os impactos das inovações e de boas ideias. Por exemplo, vamos relembrar o mundo antes dos aplicativos WhatsApp, Instagram e Netflix. Como nos comunicávamos antes naquela época? Como nos relacionávamos socialmente? Como assistíamos os filmes naquela época? Então pensem nisso. São aplicativos que estão presentes no nosso dia a dia, e a forma pela qual mudaram a nossa rotina é mais rápida e evidente quando comparada às inovações em hardware. Um novo modelo de negócio muito visado na atualidade é o desenvolvimento de aplicativos para celulares, que pode tornar os seus desenvolvedores milionários da noite para o dia, caso a sua ideia for disseminada em alguma App Store. O aplicativo Instagram, por exemplo, que foi criado em 2010, e em menos de 2 anos rendeu $1 bilhão a seus criadores quando a empresa foi adquirida pelo Facebook. Então, por que isso acontece? A resposta é porque o software tem a capacidade de transportar a inteligência e a criatividade humana para dispositivos eletrônicos, criando algo capaz de suprir nossas necessidades. Portanto, nesta aula, vamos conhecer mais essa peça portadora da inteligência humana, denominada de software. Portanto, gostaria que vocês acompanhassem, por gentileza, nos slides. Como descrito, o tema é software e aplicativos, e faz parte do módulo 2 da disciplina optativa Informática para Administradores. Sobre o conteúdo desta aula, gira em torno do tema, temos alguns tópicos que serão trabalhados. O primeiro deles, a evolução do software, que vamos acompanhar a evolução do software até o modelo atual de geração que se encontra o software que trabalhamos com ele hoje. O software como produto, vamos conhecer um pouco da comercialização do software de forma separada do hardware. Aplicativos, vamos conhecer um pouco sobre softwares aplicativos e também as opções livres, que são softwares aplicativos disponíveis de forma gratuita na web. Também veremos os aplicativos na nuvem, que são aplicativos, softwares disponibilizados em um servidor na internet, convencionalmente denominado de nuvem, em que a gente pode acessar esse aplicativo sem ter a necessidade de instalar o software na nossa máquina. Veremos também vantagens dos aplicativos online, ou também software como serviços, e finalmente os links de conteúdo
que são conteúdos adicionais ao caderno didático dessa disciplina que vocês podem estar acessando, e também, por fim, as referências, que são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desse material. Com relação aos objetivos dessa aula, ao finalizar esta unidade, você será capaz de compreender a evolução do software ao longo dos anos, reconhecer a importância do software para a área de tecnologia da informação, identificar tipos de software, saber escolher as ferramentas de software mais adequadas para as suas funções. Com relação à evolução do software, quando o computador foi criado, o software não ficava armazenado nele, mas guardado em papel e transportado para o computador todas as vezes que fosse necessário executá-lo. Lembre-se que essa linguagem no início era denominada de linguagem de máquina. Anotem, por favor. A tarefa era penosa e demorada, normalmente executada por diversas mulheres que trabalhavam na atividade de programar computadores. A predominância feminina nessa atividade se devia aos requisitos essenciais para o sucesso da programação, que eram a paciência e a atenção aos detalhes. Requisitos esses que eram registrados e datilografados em enormes pilhas de livros e papéis, já que não existia naquela época uma linguagem de programação ou um programa adequado mais conveniente para estar realizando a atividade de programação. E nesse sentido, as mulheres tinham um papel muito especial. Gostaria então de apresentar a vocês a Margaret Hamilton, pesquisadora, cientista e engenheira de software, e seu código de reprodução responsável por levar o homem pela primeira vez à Lua no Apollo 11 está descrito naquela pilha de livros, como vocês podem observar. A Margaret Hamilton, acompanhada da sua equipe no MIT, nos Estados Unidos, desenvolveu o software que foi responsável, a programação do software que foi responsável por levar o homem a primeira vez na Lua. Se o software não tivesse funcionado, o pouso na Lua não teria acontecido e o código de Hamilton pode ter salvado toda a expedição. Então observem, por favor, o tamanho da pilha de livros que era utilizada antes para desenvolver esse tipo de programa. Imaginem quão penosa era essa atividade. E essa atividade era muito bem desenvolvida pelas mulheres que trabalhavam e que tiveram um papel muito especial na história da evolução do software. Eu gostaria que vocês também, se possível, clicassem no link para conhecer um pouco mais dessa história e o papel da mulher na evolução do software. Com a evolução do hardware, nas décadas de 1950 e 1960, foi possível aos cientistas desenvolverem linguagens de programação que eram muito mais fáceis de usar do que o estranho processo de pensar as soluções em termos de código binário, que, como foi dito na última aula, é um sistema de numeração baseado em dois algarismos numéricos, que é mais inteligível pelo computador. Então, por exemplo, uma das linguagens de programação daquele momento foi a COBOL, a Common Business Oriented Language, que era uma linguagem de programação mais inteligível pelos homens. E também existia outra linguagem que era a BASIC, também uma linguagem mais fácil de ser compreendida e executada pelas pessoas. A ideia era que esta fosse uma linguagem mais próxima da humana e dos negócios do que a linguagem da máquina dos zeros e uns, representada pelo código binário. Um detalhe é que o software criado para um determinado computador era incompatível com computadores de outros fabricantes de hardware. Caso a empresa desenvolvesse todas as suas soluções para uma plataforma, a IBM, por exemplo, que detinha o maior potencial de mercado naquela época e quase um monopólio, teria que descartar tudo o que foi feito ao mudar para outra plataforma. Era o tempo das soluções chamadas de proprietárias ou também privadas, que eram desenvolvidas especificamente para um tipo de hardware, em que o fabricante de hardware detinha grande poder de barganha sobre os seus clientes. Então, podemos concluir que o valor, portanto, estava no hardware e não no software. Aqui eu gostaria de apresentar a vocês
um panorama da evolução do software ao longo do tempo, nós temos essa imagem aí com as tendências de software representada por 5 gerações. A primeira geração de software, implementada nos anos 1940 até 1959, foi marcada pelos programas escritos pelo usuário em papéis e em livros e também pelas linguagens de máquina, como vimos. Já na segunda geração, a partir dos anos 1950 e 1965, essa geração foi representada por programas em pacotes, ou também linguagens simbólicas, que são essas linguagens que foram apresentadas, que são mais inteligíveis pelas pessoas, como a linguagem COBOL e também a linguagem BASIC. Já na terceira geração do software, nos anos de 1965 e 1970, foi marcada pelos sistemas operacionais, que é o sistema base de um computador, que dá as orientações para a central única de processamento, e também linguagens de alto nível, como a Visual Basic, que é a linguagem de programação da Microsoft. Já a quarta geração, de 1970 até a data atual, é uma geração que ainda permeia nos dias de hoje, marcada por sistemas de gerenciamento de bancos de dados, linguagens de quarta geração e pacotes para microcomputador, que são pacotes de software de automação de escritório, como os pacotes softwares, como os pacotes Office. Por exemplo, o Microsoft Office, que marcou a ascensão dos microcomputadores no mundo. Já a quinta geração, que é uma geração que está nos dias de hoje e está em transição da quarta geração para a quinta, é marcada pela linguagem natural e linguagem orientada a objetos e pacotes multiuso, linguagens e ferramentas visuais de conversão, interface gráfica, capacidade para usos em redes e ajuda especializada, pacotes de aplicativos com maior interatividade e acessibilidade e aplicativos com múltiplas finalidades, além de redes colaborativas de produtividade, que é um grande diferencial e vantagem dos softwares de quinta geração, é a capacidade de redes colaborativas, marcadas aí por aplicativos na nuvem e tecnologias streaming. Bem, o software como um produto, que a gente vai conhecer que quando o software passou a ser comercializado de forma independente do hardware, o software passa a ser, então, tratado definitivamente como um produto que pode ser adquirido em disquetes, marcados aí, nos anos 90, dispositivos de armazenamento e transferência de dados do início dos anos 90, os disquetes, e esses softwares eram guardados em caixas de papelão, e ao mesmo tempo surge o conceito de pirataria de software, marcada pela quarta geração do software. Então, os softwares eles passaram a ser comercializados de forma independente do hardware e de forma física, como estão demonstrados nas imagens dos produtos, o Microsoft Office 97, o Adobe Photoshop e o Microsoft Windows. E uma questão interessante a respeito da pirataria é que quando você entrega o pacote na mão de uma pessoa, essa pessoa ela tem acesso a esse software, ela pode abrir o seu código-fonte e utilizar esse software para fins de pirataria, de comercialização ilegal. Então essa é uma desvantagem muito impactante dessa quarta geração, que a quinta geração vem fazendo um papel muito interessante de acabar com isso, finalizar com essa pirataria por meio de aplicativos de tecnologia na nuvem e aplicativos com tecnologia streaming. Um exemplo disso é o aplicativo Netflix. O Netflix é um aplicativo baseado na tecnologia streaming que vem fazendo um papel de combate à pirataria muito interessante, como que muitas pessoas assistiam um filme antigamente. Quando o filme saía, as pessoas na comodidade de sua casa muitas vezes queriam baixar esse filme por meio de tecnologias torrent e assim de forma ilegal baixar esses filmes. Hoje, com o Netflix, as pessoas preferem aguardar o filme sair na plataforma do que baixar esse filme, baixar esse documentário de forma ilegal na web. Então, um papel muito importante
da quinta geração é essa reviravolta, o combate à pirataria, que é um problema que nós temos na quarta geração de software, marcada por softwares como produtos. Na verdade, agora nós temos o software mais como serviços. Então, voltando a acompanhar nos nossos slides, paralelamente, temos o software livre, que é uma opção de software que é disponibilizada de forma gratuita e tem algumas características. Ao mesmo tempo que as empresas e os advogados se preocupam em combater a pirataria, desponta um movimento chamado de Open Source, ou código aberto. Todo software tem um código-fonte, denominado de Source Code, e este código ele pode ser secreto, apenas um criador tem acesso a ele, ou público, quando dizemos que esse software é um software aberto. Um software é open source quando o seu criador decide distribuir o código-fonte para quem quiser ver e alterar esse código. E ele apresenta alguns requisitos. Então, o software se considera livre quando ele atende 4 tipos de liberdade para os usuários do mesmo, definida pela Free Software Foundation. O primeiro requisito, a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. O segundo requisito é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O terceiro requisito é a liberdade de redistribuir e inclusive vender as cópias de modo que possa ajudar ao próximo. E o quarto requisito para ser considerado livre é a liberdade de modificar e aperfeiçoar o programa e liberar essas modificações de modo que toda a comunidade possa se beneficiar. Acompanhando novamente nos slides, o Open Source também é conhecido como software livre. Em 1991, o finlandês estudante de computação Linus Torvalds criou o sistema operacional Linux, baseado no tradicional sistema Unix, que era proprietário, ou também um software fechado, um software particular. E esse, o Linux, se torna a mais bem-sucedida iniciativa de software livre. Atualmente o Linux é utilizado em todo o mundo, em computadores pessoais e de empresas, e no Brasil, o Linux é adotado por boa parte da administração pública no seu gerenciamento e nas suas operações. Em 1997, como exemplo, o metrô de São Paulo migrou para a plataforma Linux, economizando aproximadamente 3 milhões de reais por ano, segundo a InfoExame. Outro exemplo também de organizações que utilizam esse tipo de software são diversas universidades públicas, como a USP, Unicamp, Unifesp, entre outras. Também o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú, Carrefour, IBM, NASA e o governo federal, entre outros, já utilizaram o Linux de forma estratégica para os seus negócios. Outro exemplo é o nosso glorioso Moodle, o sistema que é responsável pela operação do nosso ambiente virtual, EAD, que todos vocês conhecem muito bem e já navegaram pelo Moodle. É um dos softwares mais utilizados para a criação de ambiente de educação à distância, EAD, pois possui uma grande quantidade de material didático disponível na internet, tais como videoaula, apresentações, comunidades e fóruns de discussão, no qual participam pesquisadores e docentes de diversas universidades do mundo. O Moodle é um exemplo bem-sucedido de software livre que é utilizado por várias instituições de ensino, inclusive o IFNMG, o SEAD e IFNMG, para poder distribuir as suas aulas por educação à distância. Paralelamente, temos o software proprietário, que é aquele software privado, é o software particular. O termo é uma tradução de proprietary, que tem o sentido de particular, registrado. Aplicando a software, a tradução mais apropriada seria patenteado. Software proprietário é criado por uma pessoa que detém os direitos sobre o produto e a sua distribuição é feita mediante o pagamento de licença e de uso para a empresa que desenvolveu esse software e que patenteou esse software.
Um grande problema com relação a isso, a você ter que pagar por uma licença de software, é a dependência sistemática das empresas e desenvolvedoras e a obsolescência programada. Pessoal, então o que é a obsolescência programada? A obsolescência programada é uma data de validade que a empresa estipula propositalmente para o desenvolvimento dos seus produtos, e esses produtos passam a ter esse período de validade que força você a estar comprando, a nova versão desse produto. Um exemplo disso é o próprio Microsoft Office, que de 3 em 3 anos a Microsoft já lança uma nova versão desse produto e vai tornando as versões anteriores mais obsoletas e cessando a manutenção e o apoio que elas dão a essas plataformas que são mais antigas. Outro exemplo também de obsolescência programada são os smartphones. O próprio iPhone, a Apple periodicamente lança novas versões de forma programada que força com que o consumidor migre para essa nova versão e dê uma nova fonte de receita para a empresa. E as versões anteriores, elas passam a ser obsoletas e a empresa passa a cessar todo o apoio que ela dava com relação à manutenção às versões antigas. Então essa é a obsolescência programada, anotem isso por favor. Então acompanhem novamente aqui nos nossos slides. Sobre o sistema operacional, pessoal, o sistema operacional é o software base de um computador, é o software que se relaciona com a central única de processamento e dá as instruções para que o processador permita que aquela máquina funcione. Aqui temos um gráfico do mercado de sistemas operacionais. Vemos aqui pelo gráfico que os principais sistemas operacionais da atualidade é o Windows e o Android. No início aí, por volta de 2010, nós vimos a completa liderança do sistema operacional Windows até o ano de próximo ao ano de 2017, em que a utilização dos smartphones permitiu que o sistema Android, o sistema operacional Android, ele também se igualasse ao nível de potencial de mercado do sistema Windows. Então hoje, os principais sistemas que são utilizados no mundo para as pessoas se comunicarem, para ler as notícias e para acessar as redes sociais e desenvolver os demais trabalhos no computador, são o Windows e o Android, que é um sistema operacional dos smartphones e tablets. Então, pessoal, os aplicativos, os softwares, eles podem ser classificados como software de sistema e aplicativos conforme o esquema da figura 1. Então, eu tenho o software, que ele pode ser dividido entre aplicativos, que são softwares com o objetivo de executar tarefas, e, por outro lado, o software também pode ser software de sistema, que é subdividido em dois. O software de gerenciamento de sistemas, que é o próprio sistema operacional que falamos agora, e o software de desenvolvimento de sistemas, que é um software utilizado para criar outros softwares, outros programas. E, do outro lado, os aplicativos, eles podem ser divididos em aplicativos de finalidade geral, que são aplicativos utilizados para necessidades gerais das pessoas, e aplicativos de finalidade específicas, que são aplicativos, softwares encomendados para atender uma finalidade específica das empresas. Então, sobre os aplicativos, o software aplicativo, ou também chamados de programas de computador, são conjuntos de comandos, de instruções ou de ordens elaboradas pelo cliente ou usuários para o computador, visando resolver problemas e desenvolver as atividades ou tarefas específicas, sejam softwares livres ou proprietários. Esses aplicativos, como por exemplo, editores de texto e planilhas, geralmente estão destinados ao negócio da empresa, visando atender às atividades empresariais, como produção de serviços comerciais, materiais, financeiros, recursos humanos e jurídicos. Vamos falar um pouco mais desse tipo de software nos slides.
Então, o software aplicativo de finalidade geral são os softwares que iremos tratar aqui, que daremos ênfase a partir de agora. E uma distinção entre estes e aqueles de finalidade específica é que estão disponíveis amplamente para qualquer usuário de computador. Os aplicativos mais conhecidos e úteis que se conhecem são aqueles de editores de textos, planilhas eletrônicas e apresentação de slides, ou também denominados de automação de escritório ou Office. Esses softwares, hoje, eles são disponibilizados pelas empresas no formato de pacotes. Inicialmente foi feito para fins comerciais, mas hoje existe uma grande interligação entre esses softwares. Mas antigamente, no início, esses softwares de editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentação de slides eram comercializados pelas empresas de forma isolada, de forma independente um do outro. Os mais populares, como nós conhecemos hoje, são os aplicativos do Microsoft Office, o Word, o Excel e o PowerPoint. Na figura 2, apresentamos a tela inicial dos aplicativos, o Word 6.0, Excel 4.0 e PowerPoint 3.0, que compunham o Office no seu lançamento em 1989, na versão 3.1 do Windows. Então, essa versão desses softwares compuseram o primeiro pacote Office lançado pela Microsoft em 1989. E percebam que a interface, o layout desses sistemas, do Word, da planilha Excel e do PowerPoint, elas seguem um padrão que ainda acompanha os softwares no período de hoje, no período atual. O padrão que foi definido naquela época ainda é seguido pelas empresas que comercializam esse tipo de aplicativo. Algumas vantagens do Microsoft Office e por que a Microsoft foi vitoriosa na corrida de softwares de automação de escritório, de aplicativos Office, né? São, primeiramente, formatos de arquivos que permitem cópia e cola de um aplicativo para o outro. Então você pode copiar e colar os dados sem perda de padrão, sem perda de estética de dados de um aplicativo para o outro. O corretor de texto, né, é o corretor de texto padrão entre todos os aplicativos, que podia ser usado em qualquer aplicativo com os mesmos resultados. A interface padronizada dos aplicativos, facilitando encontrar as opções no menu e botões na barra de ferramentas. E também a linguagem unificada para automação na criação de macros, a VBA, ou Visual Basic for Applications, é uma linguagem de programação desenvolvida para atuar nesses softwares Office, em que você pode, né, a Microsoft permite que você altere ou até mesmo adapte aquele software às suas necessidades por meio de programação, né, para quem entende, para quem consegue utilizar os programas de uma forma um pouco mais avançada. Aqui eu gostaria de apresentar para vocês o pacote completo do Office Professional na sua versão disponível para venda, né? Se você, uma grande desvantagem desse tipo de software proprietário é que se você for desembolsar um valor para comprar, esse software é um software muito caro no mercado, né? Considerando que é uma compra avulsa para um vendedor, ele possui as versões clássicas de 2009 dos aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, além do Publisher e o Access, o suporte à Microsoft incluído por 60 dias sem custo adicional e licenças de uso comercial e doméstico. Então imaginamos uma empresa, uma pequena e média empresa com aproximadamente 10, 20 computadores, vai desembolsar um valor maior, superior a R$40 mil apenas com o software. Não estamos falando de hardware, não estamos falando de sistema operacional. Então a grande desvantagem do software proprietário é o seu valor, né, principalmente no Brasil. E
esse também é um motivo pelo qual algumas pessoas buscavam versões alternativas e versões ilegais desse software, pirateada, né? Em função do seu valor, que é muito caro no Brasil. Aqui então temos um exemplo do layout do padrão do Microsoft Word, do pacote Professional 2019, né? Podemos observar que o aplicativo ainda segue o padrão de antigamente, né? Com o padrão de lâmina, que a gente pode digitar o nosso texto e por meio da barra de ferramentas fazer modificações e alterações no texto, por meio de ferramentas de tamanho de fonte, parágrafo, espaçamento, estilos pré-definidos de textos que você pode digitar e etc. Temos também a versão do Microsoft Excel 2019, né, como vemos na imagem, também segue o padrão de antigamente, e a grande vantagem desses aplicativos é justamente a barra de ferramentas entre eles, que é padronizada. E, por fim, o Microsoft PowerPoint na sua versão de 2019, que também se parece, né, com o que está sendo mostrado na imagem e se assemelha muito aos padrões do modelo que foi desenvolvido em um primeiro momento. Paralelamente aos softwares proprietários, nós temos as opções livres. Desde o dia 20 de maio de 2008, com a edição da Instrução Normativa de 4 de 2008, o software público no Brasil também é uma política de Estado. Antes de comprar o software, o gestor deve verificar se não existe solução similar cadastrada no portal do software público e após a contratação, o software deverá ser catalogado e poderá ser disponibilizado no portal do software público. Então, no Brasil, na gestão pública, antes de contratar um tipo de software, o gestor público ele deve verificar na catalogação do software público se não existe alguma versão de software livre e gratuito disponível para que possa ser utilizado. Então, vocês também podem acessar o link do portal do software público e observar a catalogação de softwares que estão disponíveis nesse portal e comparar com alguns softwares que são utilizados por vocês. Dentre as opções livres, a mais utilizada, como muitos de vocês devem conhecer, é o LibreOffice. Dos aplicativos de uso geral, o mais utilizado é o LibreOffice, que possui quase os mesmos aplicativos do MS Office e conta com uma grande compatibilidade de arquivos. E essa é a grande vantagem do LibreOffice, que se você desenvolver um arquivo no aplicativo LibreOffice, você pode ter a compatibilidade também do Microsoft Word, pode abrir esse arquivo no Word. Os arquivos, os aplicativos que são comparáveis aos aplicativos do Microsoft Office são a planilha, o software de editor de texto, o Writer, a planilha Calc e o software de apresentação de slides denominado Impress. Esses são os aplicativos principais do LibreOffice. Também temos opções paralelas como aplicativos na nuvem, que são aplicativos disponibilizados em algum servidor na internet, que convencionalmente chamamos de nuvem, e esse aplicativo, esse software, ele está instalado no servidor da empresa, no servidor da Google. Então, precisamos para acessar esse tipo de aplicativo apenas um navegador, e não necessitamos de ter esse software instalado no nosso computador. Então esse aplicativo é um tipo de aplicativo da 5ª geração de software e é uma tendência de transformação de todos os softwares que estão sendo desenvolvidos em função das suas diversas vantagens. Uma das primeiras empresas a oferecer essa solução foi a Google, conhecida como Google Drive atualmente. Então, por meio do navegador, você pode acessar os aplicativos de automação de escritório da Google de forma gratuita na internet. Então, todos nós que temos uma conta Google, provavelmente muitos de vocês possuem, por possuir um celular Android, você tem que possuir uma conta Google e você pode acessar de forma instantânea o seu Google Drive e ter acesso a esses aplicativos, o Google Docs,
o Google Sheets e o Google Slides de forma gratuita, comparado paralelamente aos softwares proprietários da Microsoft. Eu gostaria também que vocês fizessem uma busca, explorassem no seu smartphone as soluções do Google no smartphone. Se vocês acessarem a pasta da Google no seu smartphone, verão os aplicativos, aplicativos com base de nuvem, o Google Drive, que poderá ser acessado, já está na sua conta da Google, e também as versões de software de automação de escritório, o Google Slides, o Google Sheets e o Google Docs, poderão ser acessados diretamente do seu smartphone. Aqui temos o exemplo, né, do Google Docs 2019. Vejam que é muito similar ao Microsoft Office, só que a diferença é que eu preciso do navegador para estar acessando esse software. Eu não preciso de ter o Office instalado na minha máquina, e também é um software gratuito. Todos podem acessar e todos podem utilizar essa ferramenta. Até então a Google mantém esse software como um software gratuito. Temos também o Google Sheets, que é o aplicativo de planilhas da Google. Vejam também que essa planilha foi acessada na minha conta por meio de um navegador, mostrando que é preciso apenas ter o navegador, que pode ser o navegador da sua preferência, o Chrome, ou o Mozilla Firefox, ou Internet Explorer. Você consegue acessar os aplicativos Office da Google. E também o Google Slides 2019, que é muito similar à versão do PowerPoint da Microsoft. Com relação à inovação dos pacotes de automação de escritório, o Google ele entra com essa inovação, que é o Google Forms, que é uma espécie de questionário, né, de pesquisa survey, que você pode aplicar para buscar dados de alguma entrevista, dados de alguma pesquisa survey, e o Google, por meio desse formulário que ele vai gerar para você, ele vai tabular automaticamente e gerar gráficos automaticamente. Então é uma ferramenta inovadora muito interessante para desenvolvimento de trabalhos, para desenvolvimento de monografias, trabalho de conclusão de curso, trabalho de dissertações, né, em que você deseja aplicar questionários para as pessoas. Então o Google, por meio dessa ferramenta que se difere das demais e é uma ferramenta gratuita, ela te possibilita ter esse questionário que é elaborado e tabula as informações, os dados que você obtém por meio desse questionário de forma automática, gera gráficos de forma automática. Percebendo a tendência na perda de receita como um dos seus produtos mais rentáveis, o Office, a Microsoft também lançou em 2011 o Office 365, junto ao serviço que se chama atualmente de OneDrive, antigamente era denominado de SkyDrive. Então a Microsoft, para não ficar para trás, nessa quinta geração de software, ela também lançou os aplicativos com base em desenvolvimento de aplicativos na nuvem, né? Então se você acessar por meio da sua conta do Outlook ou do Hotmail da Microsoft, você consegue acessar versões do Word, PowerPoint e do Excel, entretanto em versões limitadas na sua conta da Microsoft. E também esses aplicativos da Microsoft são disponibilizados a você de forma gratuita. A grande vantagem dos aplicativos online é a colaboração, online, que é a possibilidade de criar documentos de forma colaborativa entre as pessoas, entre seus colegas. Por exemplo, você e o seu colega podem criar um documento no Word de forma conjunta, de forma colaborativa ao mesmo tempo, porque vocês dois conseguem acessar o mesmo arquivo de forma simultânea no servidor. E outra vantagem é que os documentos eles ficam disponíveis em qualquer lugar, uma vez que eles estão guardados, armazenados no servidor que está na internet, que está na nuvem. Então todos esses exemplos, pessoal, eles são exemplos de software as a service, ou software como serviços, que nós denominamos de SaaS, paralelamente à quarta geração de software.
em que se predominava o software como produto, agora na quinta geração nós temos o software como serviço, que nós não temos mais aquele formato físico da distribuição em caixas de software. É uma forma de distribuição e comercialização de software no modelo SaaS. O fornecedor do software se responsabiliza por toda a estrutura necessária à distribuição do sistema, tanto como servidores, a conectividade, cuidados com segurança da informação, e o cliente utiliza o software via internet, que ele pode acessar no servidor que é disponibilizado pela Google, pela empresa, e não precisa de instalar esse aplicativo no seu computador. Então essa é a tendência mais atual de desenvolvimento de softwares da quinta geração. O software é atualizado automaticamente, essas são as vantagens, né, desse tipo de aplicativo. O software ele é atualizado automaticamente, a manutenção é feita diretamente com a empresa, dispensa intermediários e revendedores, porque esse programa ele vai ser obtido na internet, na nuvem, e a grande vantagem é que esse software não pode ser pirateado, uma vez que o software não está em posse da pessoa que pode vir a piratear. O software ele vai estar em posse da empresa, dentro do seu servidor. Então a grande vantagem, a grande reviravolta da quinta geração dos aplicativos na nuvem de software como serviço é que esses aplicativos eles não podem ser pirateados. Então, antes de finalizar, eu gostaria de apresentar a vocês alguns links de conteúdo, que são links de conteúdo adicional com relação ao caderno didático, que é interessante que vocês explorem, acessem alguns conceitos que não são muito bem explicados na apostila e que podem ser esclarecidos com esses links, né? Temos aqui um link falando um pouco da linguagem COBOL, falando um pouco do software livre, também explorando softwares e aplicativos e também, como falamos por último, o software como um serviço. Ademais, essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa aula. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula, atingidos os objetivos de aprendizagem propostos no início. Eu espero que vocês, a partir de hoje, tenham uma maior afinidade com os tipos e conceitos de software. Ademais, lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.